Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Multitude Especial. Hoje nós estamos trazendo uma pessoa ilustre aqui, David Hudson, CEO do SFT Combat, um dos maiores torneios do Brasil e do mundo. A gente vai falar um pouquinho da história por trás do crescimento do torneio e um pouquinho da história dele na televisão, nesse mundo aí. Seja bem-vindo. Muito obrigado, uma honra estar aqui. Já ouvi falar tanto de você aqui, finalmente, no maior estúdio de podcast do Brasil, do mundo. É isso aí. Aí a gente trouxe agora para falar um pouco desse torneio que a gente tanto vê aí, todo final de semana passa na Band, tem 2 horas, trazendo várias novidades aí que a gente vai contar um pouquinho no programa. Mas eu queria voltar um pouquinho como começou você no mundo da luta e do entretenimento até você chegar na ideia de montar ou de estar com o SFT no nosso país aqui, onde acontece a maior parte das etapas. Apesar de, pessoal, em breve ele vai soltar uma novidade aí, que a gente deve estar com esse torneio em outros lugares. Bom, acho que até o dia que eu pus meu pé no octógono, eu nunca imaginei que ia ter alguma coisa a ver com a luta. Eu nunca tinha assistido uma luta de MMA, nem sabia quem Dana White era quando eu virei presidente do CFT. Eu nasci no Brasil, mas eu morava nos Estados Unidos. Eu fui à Universidade de Cinema. Eu tinha uma produtora nos Estados Unidos. E eu, de produtora, eu virei distribuidor. Era o maior distribuidor de cinema da Latinoamérica. E era isso. Eu viajava o mundo inteiro, ia nos festivais de cinema. Só que com a introdução do Netflix, Amazon, o mundo do cinema está mudando bastante. O mundo do cinema independente não é como era antigamente. Então a gente precisava ver o que fazer. Então, meu pai, em 2013, pelo relacionamento que ele tinha com a Bandeirantes, ele conseguiu espaço na TV e começou a SFT em 2013. Ele fez 2 eventos, aí deu uma pausa nisso. Em 2018, eu estava passando por um divórcio muito ruim. Estava quase um ano sem trabalhar. Mentindo para os sócios, era eu, meu pai e meu irmão, mentindo para eles, falando que eu não estou trabalhando, mas não estava fazendo nada. Estava lá com a cabeça louca, perdendo tudo. Aí a Débora, que trabalha com meu pai, que trabalha com a gente, falou: David, você não vem aqui no Brasil para ver que para visitar o CVT? E eu falei: tá bom, eu vou, mas não quero ter nada a ver com mundo de luta, não tem nada a ver comigo, eu não sei nada disso. Aí eu vim aqui, vim assistir o CVT 4 e eu fiquei impressionado como o respeito entre os atletas, a humildade, sabe? Se matam dentro do octógono, mas acabou a luta, não tem mais esse ódio. O cara tá preocupado com o adversário dele, não quer comemorar o nocaute até ele ver que o adversário tá bem. Eu falei, eu não quero mais saber de cinema, eu quero trabalhar nisso. E pelo eu estar 15 anos no cinema, viajando o mundo inteiro, eu sabia o que eu vou fazer um show, sabia o que era importante para fazer o minha funcionar. Eu analisei muito. Voltando um pouquinho, eu fui campeão de xadrez. Eu era número 2 do estado da Flórida quando eu estava no high school. Então, tudo que eu faço, eu penso como um xadrez nas etapas. E estava analisando, eu falei, não, tá uma coisa muito errada. Como é que o país que inventou e começou o MMA não tem um grande evento fora do Brasil? Era pra gente ter. Não era para ter espaço para um SFT no Brasil. Eu falei, não, primeiro eu posso mudar a vida de muita gente e pelo fato de ter a Bandeirantes no sábado à noite, a gente pode ser um dos maiores do mundo. E estamos a caminho disso. Hoje, eu queria que você falasse um pouquinho como é que funciona a relação entre o SFT e os lutadores, para a gente poder até entender esse relacionamento, como que as pessoas acabam entrando para lutar no SFT. Uma das coisas que eu percebi logo do começo é que todos os eventos, e não cada um tem sua estratégia. Não é que está errado, mas a estratégia dos eventos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, criar atleta para mandar para UFC. Criar atleta para mandar lutar na Rússia. Independente se vai ganhar ou perder. Eles querem fazer um cartel falso. Então, o atleta da casa vai ter uma vantagem nas lutas. As lutas não vão ser boas. Para highlight é ótimo, porque é nocaute garantido. Você põe um cara experiente com um cara que nunca lutou, o cara experiente vai bater. Então, são eventos de highlights, mas não são lutas boas. Então, eu falei, para ter um grande evento realmente de verdade, tipo UFC, você tem que pôr os melhores contra os melhores. Então, a primeira coisa que a gente fez, eu não quero representar ninguém.
Pode ser um erro, no final das contas, porque eu não tô ganhando dinheiro. Quando tá cheio de atleta no UFC, que eu não ganho um centavo com isso. Mas por isso a gente tem as melhores lutas. A gente sempre procura o melhor contra o melhor. Temos nosso ranking. Somos o único evento no Brasil de MMA que tem um ranking. Você nunca vai ver um atleta negativo vindo de 5 derrotas disputar uma disputa de cinturão. E você vê isso direto. Tem um atleta que costuma... Mas no UFC, quando tu perde 3 vezes, tu é Acabou. desligado. E lá, como é que funciona isso? Também. A vantagem é que a gente garante... Antes da pandemia, a gente assinava contrato de exclusividade com os atletas. E garantia 4 lutas por ano. Com a pandemia, não dão para mais garantir 4 lutas por ano. Então, agora a gente não está assinando os contratos de exclusividade, mas a gente tem uma regra assim que se você vai lutar no CFT, você vai ter no mínimo 2 a 6 lutas. Se você perder a sua primeira, você vai ter uma segunda chance, onde outros eventos se perdeu, você nunca mais volta. Aqui não, a gente entende que uma derrota não é o fim do mundo. Então a gente tem um ranking, a gente sempre tenta buscar atletas vindo de vitória, a gente usa muito o site do Tapology, que tem 2 sites que fazem um ranking regional país por país, mas a gente trabalha muito com o Tapology. E é isso, eu não vou falar nome de eventos, mas tem evento que o dono do evento vai e faz. Essa é a luta do século! Aí você vê. É uma menina que nunca lutou MMA contra uma menina que só perdeu. Um 0-0 contra um 0-2. Disputa de cinturão. É a luta do século! Luta do século é o cara que é número 1 no Brasil, que tá vindo de 8 vitórias, que tem um cartão de 10 vitórias e uma derrota, contra o cara que tem 10 vitórias e uma derrota, número 2 do Brasil. E você não vê, você nunca vai ver o número 1 e o número 2 do Brasil lutando fora da CVT. Porque os atletas na CVT, eles arriscam mais pela visibilidade que a gente tem. Visibilidade nacional e visibilidade internacional. A gente sabe que os matchmakers do UFC assistem nosso evento, a gente sabe que a gente temos uma visibilidade fora do país. E no Brasil, todo sábado à noite, canal aberto, o card inteiro passa. Outros eventos, a maioria das vezes, não tem uma televisão aberta. Não, é porque precisa de pay-per-view no Brasil. Aqui o brasileiro não paga pay-per-view, né? De MMA, pay-per-view não funciona. A gente já tentamos isso. Isso só no Brasil ou nos Estados Unidos funciona? Nos Estados Unidos funciona. Inclusive, funciona tão ruim o pay-per-view que a gente fez 3 eventos. A mãe do cara que estava disputando o cinturão nunca assistiu a luta porque ela não queria pagar os $5 para assistir o filho lutar. Pegando isso aí, eu queria saber, a gente falar um pouquinho de número, dos horários, de alcance da programação, para o pessoal ter um pouquinho da noção do alcance do SFT no Brasil, entendeu? Falar um pouquinho do sábado, todo sábado vocês estão na televisão, na Band, quanto alcança, média de público. A gente está na Band todo sábado, desde 2018. Varia, às vezes 11 da noite, agora a gente está começando 11h30 da noite, são 2 horas de programação. Então, um card inteiro passa na Band. A gente passa ao vivo o card principal e nas 2 ou 3 semanas após isso, a gente passa o resto do card. E aí a gente, antes do próximo ao vivo, do sábado anterior, a gente faz um esquenta do evento, passa a luta dos atletas que já lutaram, falamos um pouco de quem vai lutar. Nossos números, na Band, a gente está entre os top 10 programas da Band. Nosso horário, a gente fica geralmente em 3º e 4º lugar, já chegamos a ficar em 2º lugar no horário. Primeiro lugar é sempre a Globo, não tem como bater na Globo. Mas nacionalmente a gente tem uma média de 1,4 milhões de pessoas cada sábado à noite. Então, na verdade, num mês, você atinge quase 5 milhões de pessoas. Quase 5 milhões, mas temos picos de 3, 4 milhões. Então chegamos a chegar a 10 a 15 milhões de pessoas atingidas. Hoje em dia, e vocês também parece que tem um canal, né? Exclusivo de vocês, que é 24 horas. Sim, a gente lançou o canal da SFT Combate, que passa na Samsung, na TCL, na Roku e na Samsung, TCL, na Roku e na Pluto. É 24 horas por dia. O evento em si passa inteiro na íntegra ao vivo. Então, no sábado do evento, na Band, você vai pegar o card principal. Só que no canal, você vai assistir o evento inteiro ao vivo. E começando com o evento desse mês, vamos estar ao vivo em inglês para os Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. E, se Deus quiser, devo fechar a semana na Rússia, em russo. Esse evento desse mês, vamos falar um pouquinho dele. Ele é dia 25, né? É o evento que você chama de... Outubro Rosa. Por quê? Pink October.
É a causa, né, da câncer de mama. É uma causa muito importante. E foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando entrei na CVT. Eu cheguei na CVT 5. 4 foi quando vim aqui conhecer. 5 já é presidente. O 7 ia ser em outubro. Falei, vamos fazer um evento totalmente feminino. E todo mundo falou que eu sou louco. David, ninguém quer ver luta feminina, não faz isso. Não, você está perdendo tempo. Até o próprio matchmaker da CVT era contra. Todo mundo era contra. A única pessoa que falou vai em frente era o diretor de esporte da Band naquela época. Eu falei, David, eu acredito em você, é uma ótima ideia. E é incrível, porque o Invicta, um evento 100% feminino, eles não fazem nada pela causa. E no onde que a gente mora, nosso ciclo parece besteira. Quem não sabe sobre câncer de mama, mas é uma coisa bem séria que é uma coisa que tem que ser falado. Por isso que existe esse mês. Então, o mês inteiro é dedicado a isso. E graças a Deus, mesmo durante a pandemia, quando chegou outubro, estava liberado o evento. Então, a gente, desde 2018, esse vai ser o nosso 8º. É um evento que o pessoal gosta de lutar. As mulheres são loucas, no bom sentido, dão as maiores lutas. Temos nossos vídeos que mais viralizou no YouTube, são lutas femininas. Tem um nocaute que já está com 18 milhões de visualizações. E é isso. Vem gente do Brasil inteiro. E essa é outra coisa. A maioria dos eventos acontece em São Paulo, mas não somos um evento paulista. Somos um evento nacional. Sim, porque já aconteceu em Brasília. Já aconteceu em Brasília, mas o nosso card principal, muitas vezes, é 80% de fora. Que também já fui criticado, falando, David, você está em São Paulo, você tem que trazer o pessoal de São Paulo, senão ninguém vai querer vir. E em 2019, fizemos um São Paulo contra Rio, o SFT 12. Card inteiro, era 12, 15 lutas, São Paulo versus Rio. Me falaram, David, ninguém vai ir. Falei, você tá louco? Vai ter gente que vai estar lá que nem quer saber de MMA. Pela rivalidade de São Paulo-Rio. Então, até hoje, isso foi lá no começo, foi a SFT 12. Ainda eu acho que está nos top 5 eventos mais assistidos ao vivo, foi esse, porque era a rivalidade. Todo mundo que nem sabia nada de MMA estava lá torcendo pelo Rio, para São Paulo. Foi um mega sucesso. Hoje em dia, qual a expectativa que você tem para o SFT para o ano que vem? Como é que você está vendo aí? A gente ainda teve agora esse anúncio do UFC migrar para Paramount. Então, qual a expectativa aí para você, para o crescimento do SFT, de talvez levar para outras cidades? Como é que você está vendo isso? Sabe, o UFC indo para Paramount, eu acho que é ótimo para a gente, que, como eu falei antes, a gente não representamos ninguém, a gente sempre vai atrás dos melhores. Então, quem sobrevive no SFT, geralmente fecha luta na Rússia fácil e vai para o UFC. Então, e quando o atleta do SFT que luta no UFC tem uma luta no UFC, a gente bomba. Nosso YouTube fica louco, viraliza. Porque todo mundo quer ver. O Carlos Prates lutou no SFT 1. O Carlos Prates está bombando. O Carlos Prates é o cara que fica fumando, fazendo shot depois de cada luta. E eu pensei que era só para a coisa ser um jogo de marketing, mas ele realmente fuma o máximo de cigarro por dia, uma coisa assim. Ele tá lutando no One Championship. Quando ele voltou do One, ele ficou 2 anos sem lutar. Ele ficou meio apagado. Aí o Magno falou, David, tem esse cara, Carlos Prates, esse cara é bom, vamos trazer ele para lutar. Fez 5 lutas, ganhou 2 cinturões, foi para o UFC e agora é história. O André Mascotte, campeão do CFT. O André Mascotte, para quem não lembra o nome, levou aquela mordida de $50 mil, campeão do CFT. Karine Killer, acho que ela está arrancada no 9 do UFC agora na categoria dela. Fez 2 lutas no SFT, ia disputar o cinturão, foi chamada para lutar no UFC 10 dias antes da disputa do cinturão, por contenda, então ela não pôde fazer cinturão. Temos o Maurício Ruffi, que estreou com um tremendo nocaute lá, antes da derrota que ele teve agora no UFC. A única derrota dele foi no SFT 8 ou 9, por aí. Quem mais? Temos a Luana Santos. É um grupo, tem um grupo todo de... esse pessoal foi o pessoal Gomes, que saiu de lá. Saiu de lá e tá no UFC. Então, e hoje se deu bem no UFC. Então, se o UFC agora na Paramount, que vai aumentar a visibilidade deles, vai ajudar a aumentar a nossa visibilidade. Também vai aumentar o... Mas você não acha que o público vai acabar vindo mais pro SFT porque ele é ao vivo? E porque a Paramount, querendo ou não, ou o pessoal vai ter que comprar mais a assinatura da Paramount... Eu não sei como que aqui lá, Paramount é baratíssimo. Todo mundo tem Paramount. Nos Estados Unidos, mas Paramount... aqui Paramount é R$39,90.
É nada. Eu não sei... Depende pra quem... assim, pro sabe, público. eu tenho uma... primeira regra que eu fiz quando cheguei no CFT, eu não posso negociar a bolsa. Por quê? Porque eu faço a matemática, eu divido por 5, eu falo, mas, meu, não pode pagar isso. Mas você fala, mas David, você tem que entender a economia do Brasil é diferente que os Estados Unidos. Então eu falo, então melhor eu ficar de fora. Não, mas no UFC, por exemplo, o pessoal não paga a bolsa inicial de $10 mil? 12.500 mais 12.500. Não, é 12.500 mais 12 mil? Se você é 12.500, se você ganha a luta, mais 12.500. Então, o Mascote, por exemplo, ele estreou com uma vitória com bônus. Ele ganhou $100 mil na primeira luta dele. Com o UFC. Com o UFC. E vocês? Não vamos falar. Então, lá, por exemplo, o UFC, vocês têm bônus de luta pela noite? Temos bônus de luta, deu 3 ou 4 bônus. E os bônus nunca foram autorizados pelos nossos investidores. Por quê? Porque eles não queriam fazer bônus. O CFT 9 foi a primeira vez que eu fiz bônus. Eu anunciei o bônus. Aí, na segunda-feira, o investidor falou, você não falou com a gente sobre isso? Eu falei, não, mas qual é o problema? Então, vai ser do seu bolso. Então, os bônus, eu que pago, não é o CFT que paga. Você é o patrocinador dos bônus? Eu sou o patrocinador dos bônus. E a Débora que trabalha com a gente, porque às vezes eu dou 3 bônus, às vezes eu dou 5 bônus, às vezes eu dou 6 bônus. Ela falou, David, você é louco. Eu falei, mas o pessoal merece. Eu acho que eu sou o único evento do mundo que deu um bônus de fair play. Pelo respeito que eu vi dos 2 atletas, eu falei, vou dar bônus pra isso. Eu falei, você tá louco? Não, mas merece, porque uma coisa que a gente preza muito na CVT é o fair play, é o respeito. Já demos suspensão de 6 meses por falta de respeito. Você nunca vai ver o Best Motherfucker Award. A gente não quer ter um Best Motherfucker. A gente adora respeito. A luta é uma luta... Então você nunca levaria o Ewan McGregor? Não. Nem como Apesar é que é o nome que o Ian McGregor, hoje, se ele falar, vou lutar no CFT, pode vir. Mas a gente... O negócio é que... Um dos motivos que... Sonnen? Chael Sonnen? Pode, sim, esses nomes gigantes, sim, mas não ia criar esses nomes gigantes. Nossa, por quê? Um dos problemas que o MMA Nacional tem é os anos do Vale Tudo, né? Era briga de rua, não tinha respeito nenhum. Então, o pessoal pensa nisso. Então, o trabalho que a gente faz, você nunca vai ver uma pesagem na nossa CFT onde que vai dar uma briga. Nunca tem evento aí que de 10 lutas, 12 vai ter briga na pesagem. Aqui a gente nunca teve um problema, porque tem o trash talk, mas tem o trash talk com respeito. Eles sabem que eu não aceito passar do respeito. Não pode ser desrespeitado, não pode xingar a mãe. Teve no CFT 12, eu acho que foi, um atleta xingou, ele desafiou o atleta sentado assim lá, com a mãe do lado. E falou, ei, filho eu desafio. O cara levou suspensão de 6 meses. A gente não aceita você cruzar. Porque a essência das artes marciais ensina respeito. Não faz sentido que de 10 lutas todo mundo vai fazer o que estão fazendo. É falso. E eu não forço. E realmente o pessoal do MMA, o que me atraiu para sair do cinema, para vir para cá, foi esse respeito. Realmente é um tremendo respeito. Eu lembro que no CFT 4, foi no primeiro CFT, no começo da luta, o atleta que perdeu a luta, ele levou um pesão na perna e tinha uma bola de tênis, parecia uma bola de tênis na perna dele. E o adversário podia pisar nisso, ia ser normal. Só que o adversário nunca pisou nessa bola de tênis na perna dele e perdeu. Aí eu fui falar com ele depois, falei pra ele, cara... Por que você não pisou? Por que você não pisou? Eu falei, porque não fui eu que causei isso. Ele entrou, ele escorregou e isso causou. Eu não quero levar vantagem numa coisa que não fui eu que causei. E ele podia ter feito 100%, ninguém ia falar mal dele. Eu falei, mas, meu Deus do céu... Bônus. Não tinha bônus ainda. Bônus veio depois. Mas eu falei, então eu quero passar o resto da minha vida nesse mundo louco da luta por causa disso. Qual é a média de... Quantas lutas hoje em dia o SFT faz por ano, mais ou menos? Você tem uma média? Temos eventos com 22 lutas, como tem evento com 8 lutas. Então, depende. Mas eu acho que já em 8 anos são quase 1.000 lutas. Profissionais, que a gente também tem Explica um pouco que lá você não só tem MMA. Assim, tem mais 2 ou 3 tem várias coisas. Estilos, né? Eu não sei se vocês Sim, criaram um nome combate, não sei.
E tem uma modalidade criada pelo presidente que nunca assistiu uma luta de MMA, cria um esporte que hoje em dia muito evento estão fazendo. Vamos começar primeiro. O amador é importantíssimo. O atleta que não quer passar pelo amador é uma besteira. É onde que você vai realmente aprender a bater peso, a saber a estratégia. Então, nós temos o Fight Club, que é nosso braço amador. E o Fight Club já, acho que são mais de 5.000 lutas, nem sei. É muita luta que a gente faz. E tem gente que vem do Brasil inteiro para participar do amador, do Fight Club. Quem mostra que tem talento no amador, a gente traz para lutar no semi-pro. Semi-pro são lutas amadoras com regras profissionais. Sou muito criticado. Qual a vantagem disso? Você realmente pensa, você vai ver se você tem what it takes to be a fighter. Que você vai, no amador não tem ground and pound. Se começa a sangrar no amador, a gente para a luta, a gente não deixa a pessoa se machucar no amador. No semi-pro, já é um atleta que está pronto para migrar para o profissional. Ele vai fazer uma luta nas regras profissionais, ele vai lutar num evento que vai passar na Band, ele vai fazer aquela entrada com painel de LED, com as luzes, no ginásio lotado, e ele vai fazer 1 ou 2 lutas no semi-pro, e quem mostra que tem talento no semi-pro, ganha contrato no CVT. Então, o cara que passou pelo amador do CVT, passou pelo semi-pro do CVT, como ele vai estrear no profissional, ele já tem uma baita experiência. Então, o pessoal que passa por isso já estreia no MMA profissional ganhando. É garantido que o cara vai ganhar. E o cara já lota o ginásio na primeira luta dele, porque ele passou pelo semi-pro, passou pelo Fight Club. As lutas amadoras, a gente põe os highlights na Band. Como é que hoje esse pessoal entra pro Fight Club? Explica um pouquinho também pro pessoal. Tem um acesso, tem Instagram, tem canal, como é que é isso? A gente divulga no CVT, mas se for seguir o Instagram do Fight Club, e lá é o pessoal, qualquer um pode lutar no Fight Club. E o Magno, que é o matchmaker, ele tem um carinho tremendo. Se ele vê que é uma pessoa séria, ele vai casar uma luta séria. Se ele vê que é um cara que só quer brincar de luta, ele vai achar uma outra pessoa que quer brincar de luta para ninguém se machucar. Agora, fora disso, a gente tem modalidades diferentes. O One Championship, eles faziam mais ou menos uma coisa assim, mas são lutas de MMA, são lutas nas regras do kickboxing, basicamente, com a luva de MMA dentro do octógono. A gente chama isso de Extreme. No começo, quando a gente introduzia essas lutas, a gente falava, é uma luta de kickboxing com a luva de MMA. Eu falei, gente, vamos dar um nome para isso, porque isso vai viralizar. São lutas que, pelo que a gente está numa televisão aberta, o pessoal não entende muito do jiu-jitsu, não entende muito do wrestling. O pessoal quer ver porrada. É verdade, quando é uma luta agarrada... Não, ninguém quer realmente aquela luta meio amarrada, aquela que luta é meio quase amarrada. por pontos e tal. O pessoal quer ver knockdown, Exatamente. derrubar, bater, ground and pound. Então a ideia foi, vamos fazer uma luta de MMA e uma luta de Extreme. A gente chama isso de Extreme. Porque se a luta de MMA é uma luta chata, vem com o Extreme com a adrenalina toda. Vem com o Extreme com nocaute garantido, é sangue garantido. E hoje em dia, tem muitos eventos no Brasil inteiro fazendo luta de Extreme. Eu inventei uma modalidade, tem karatê, tem jiu-jitsu, tem MMA e tem Extreme. O babaca, no começo todo mundo falava, filho de papai, não sabe o que tá falando. Eu falei, se eu sou filho de papai, quem sabe o que tá falando? O filho de papai tá muito bem, porque eu provei muita gente errado. No começo eles falaram, David, você tem que ser mais como o Dana White, você tem que usar um terno, para de fazer uns cortes loucos, para de pintar o cabelo, para de brincar. Se tem um mascote que é seu irmão gêmeo, a gente tem um mascote, Big Dave. Eu falei, gente, sabe aquele ditado, pensa fora da caixa? Eu nunca vi essa caixa. Eu não quero ver essa porra dessa caixa. Deixa essa caixa longe de mim. Porque se eu for fazer o que está na caixa, com todo respeito, a caixa no Brasil não funciona. Porque se funcionasse, você ia ter seu evento, eu não ia estar no Brasil hoje. Então, se eu for fazer o que você está falando, e muita gente do mundo da luta vinha falar, David, deixa eu te dar um conselho. Eu falei, com todo respeito, se eu seguir seu conselho, é garantia que não vai dar certo. Eu vou ser fora da caixa. Eu sou uma criança grande, eu tenho 3 filhos, eu gosto de brincar, eu gosto desse desenho animado, eu gosto de brincar com meus filhos. Eu vou ser o brincalhão. Se der certo, mas eu tenho uma chance. E 8 anos depois, quase 1.000 lutas, 12 atletas no UFC bombando, é uma coisa certa, né? E esse pessoal hoje, fala o quê? Estão todos lá no SFT, todo treino. Tem grupo, você acredita que tem grupo de WhatsApp dedicado a falar mal de mim? Não sabia, não.
Tem grupo de WhatsApp de cara falar mal de mim. Teve um que... Eu faço parte de muitos grupos. Lembro que teve um cara, não vou dar o nome, lá de São Paulo. Ele decidiu, mandou um grupo, em todos os grupos, incluindo o grupo que eu tava. Segunda-feira, todo mundo tá convidado para vir na minha academia. Vamos fazer um almoço para falar sobre a CFT, como acabar com a CFT. A Débora, o Magno e o David têm que morrer, esses três. O cara perdeu todo o respeito no mercado. Ninguém foi nisso, ou ele tá sumido. Mas qual a ideia do cara falar isso? Porque eu e o Magno somos odiados porque temos atletas, grandes atletas, que eles querem lutar na CFT. E ligam para mim, presida, quer lutar na CFT, eu gosto muito do que você está fazendo, eu sei que meu nome na CFT pode ajudar, eu nem preciso ganhar dinheiro. Que legal, parceiro, assim, mas eu quero lutar contra esse atleta. Eu falei, não, eu não vou aceitar. Você tá louco, David? Eu sou tal e tal. Vou trazer uma visibilidade, não importa. Eu não vou dar presente para ninguém. Então, por esse fato que a gente não dá presente para ninguém, muita gente do círculo do MMA nos odeia, porque eles querem usar o SFT para alavancar os atletas deles. Não vai acontecer. Mas hoje tem muito empresário que mexe com o atleta do SFT? Como assim? Por exemplo, no UFC, vamos dizer, para você casar, você tem um monte... Todos os atletas têm empresário. Não, todo atleta tem empresário. Mas, por exemplo, como no SFT você acaba não mexendo nisso, tem menos interferência. Mas aí, como é que funciona essa relação dos matchmakers com os empresários no SFT, já que o jeito de escolher é diferente? Tem empresário que tenta não botar os atletas deles no SFT, mas eles sabem que não tem como. Então, no final das contas, acho que todo empresário trabalha com a gente, eles xingam, eles brigam, é difícil casar a luta, às vezes é muito difícil achar eles aceitarem uma luta, mas eventualmente a maioria abre mão e vai assistir a luta pela visibilidade e pelo fato que eles sabem que se ele ganhar a luta aqui no CFT, o UFC vai chamar. Você hoje vê o UFC como o primeiro. E como é que você vê o ranking dos outros e qual colocação você colocaria o SFT? É difícil falar. O que você vê de diferença entre você e o LFA, por exemplo? Ou o Shotô, ou como que as pessoas podem classificar? Os eventos brasileiros, eu falo, a grande diferença é a qualidade das lutas. Você vai ver, não todas, mas a gente tem uma regra que se você é um cara que não... Sabe, eu falo assim, Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo, são as duas equipes que quase não perderam nenhuma luta, ou os dois times que estão em último lugar disputando a final da Copa do Mundo. Você não tem os dois times do último lugar? Não. No MMA, a maioria dos eventos é isso. Não merecem estar disputando uma disputa de cinturão. No SFT merece. A gente tem um ranking. A única derrota que a gente vai aceitar é se o atleta já é campeão nosso e vai para a Rússia e perde, ele vai poder... Você diz que se o cara do SFT lutar em outro torneio... E perder, ele não... Ele não volta? Ele pode até voltar, mas ele volta para o começo da fila. Porque é uma derrota. É uma derrota contra uma pessoa ruim. Então, a gente não tem essa exclusividade. Vocês estão liberados, o pessoal está liberado. Mas teve um atleta, não vou falar o nome, o cara veio do mundo kickboxing, fez 3 lutas no CFT, 3 nocautaços, eu acho que ele tem um nocaute mais rápido da história do CFT, ou nos top 3. Tinha uma luta marcada para fazer uma luta no CFT em 2 meses, e falou, não vou fazer as lutas, vou lutar no outro evento. Mas já está marcado, já está fechada a luta, não importa. Mas esse evento não tem visibilidade, não importa. Ele foi e perdeu, outro evento nunca mais trouxe ele nunca mais pôs o pé no CFT. Agora, se tivesse lutado no CFT e perdido, ele ia voltar. O fato que ele quebrou a palavra dele, do contrato que a gente tinha com a gente, foi e perdeu para um cara que não era para ele ter perdido, não vai voltar. A gente é parceiro enquanto o atleta for parceiro. Entendi. Acaba que, então, vocês têm uma maior liberdade com relação ao atleta, mesmo ele lutando em outros, contanto que ele ele siga o que ele combinou com vocês. Diferente de outros torneios, se o atleta sair para lutar, ele não tem condição de voltar, correto? Sim. Aqui, se o atleta, vamos supor, como eu falei, a gente não tem mais o contrato, mas os atletas que lutam com a gente sabem que a gente gosta de trabalhar internamente. Mesmo se perdendo, você vai voltar.
Então, é só o fato do o atleta falar, ô, Magno, vocês têm alguma coisa casado para mim? Vocês têm um plano para fazer uma luta? Evento tal e tal fez oferecer uma luta. De boa. Vai lutar, a gente não tem nada para... Depois das lutas a gente vai... Então, se ele for e perder, ele vai voltar. O que não vai poder fazer é disputar cinturão. A gente não... Ninguém pode perder e disputar cinturão dentro do SFT. Só tem a exceção se o cara for lutar na Rússia, porque é muito difícil para brasileiro ganhar na Rússia. É quase impossível. Não, eu já escutei que não é difícil. Já escutei que o pessoal rouba muito pros russos. Sim. Diz que lá tem uma forcinha a mais para quem é de... De quem é de lá. De Basicamente, lá. Então, para você ganhar na Rússia, você tem que nocautear. E eles pegam os voos mais longos. Você viaja 3 dias de avião para chegar lá, 2 dias de avião. Você chega na semana da luta para adaptar com a comida, adaptar com o fuso horário. É muito difícil. Você pode ser o melhor do Brasil. Geralmente, eles não conseguem ganhar na Rússia. Então, a gente não penaliza o atleta. Nesse Outubro Rosa, nossa disputa de cinturão, tem a Bianca Sattermeier. Bianca Sattermeier é o único atleta da história do SFT com um cartão negativo disputando o cinturão. Por quê? Então vamos falar. David, você falou que você não pega atleta com cartão negativo. Como é que você está pegando a Bianca Sattermeier? Porque se for analisar a carreira dela, ela começou muito bem. E aí, eu acho que 2000 e... Não lembro exatamente o ano. Ela começou a perder. E ela perdeu 5 ou 6 lutas direto. Mas em qual torneio? Em outros eventos. Foi antes de lutar no CVT. Antes que o CVT existisse, tá? Então ela tava com o cartel bom, virou um cartel negativo. Só que... E aí, em 2018, ela começou a ganhar e ficou 5 anos sem perder. E você vê, geralmente um atleta bom, um atleta que tá com carreira 10-0, perde uma luta, a próxima luta vai pegar uma luta fácil para ganhar. A Bianca Sattermeier nunca fez isso. Ela perdeu uma luta, a próxima luta foi com uma adversária dura. Perdeu a segunda luta, a terceira luta foi com uma adversária dura. E ela sempre pegou adversárias duras. Uma vez que ela começou a ganhar, nunca mais perdeu. Então eu vejo... Claro que o cartel é importante, mas os últimos 5... A segunda metade... A questão não é o cartel. O cartel, claro que é importante, mas o importante é quem você enfrentou. Porque às vezes você tem um cartel negativo, não negativo, mas perdeu pra alguém e tal, mas só lutou num nível ultra mega gigante. Exatamente. Assim, que nem o Anderson Silva, lutou pra caramba e tal. Pô, aí perdeu a luta, mas perdeu no outro nível. Depois foi e ganhou de todo mundo. Aí voltou e perdeu de novo pra um cara. Mas, pô, se tu pegar todo mundo que ele derrotou, aí tu vai falar assim, pô, ele tem no cartel derrota. Ok. E teve um cara que lutou contra 40 pessoas e só gente fácil. Então você não pode comparar a mesma coisa. Então não é só o cartel. O pessoal fala, mas aí você não pode ir só com o cartel. Não é só cartel, mas o que a gente também faz... A gente só, vamos supor, eu e você vamos fazer uma luta. Você tem um cartel de 10-0. Eu vou ver quem você lutou e com quem eles lutaram. E você vai ver, geralmente, os atletas do Brasil que são 10-0 lutaram só com gente negativo, ou se era positivo, ele só lutou com gente negativa. A gente vai 2, 3 níveis para dentro para ver a qualidade do atleta. E a Bianca Sattermeier é uma das poucas. Agora, essa filosofia, o Khabib não quer ter lutado no CFT, porque o Khabib era montado no começo. As primeiras 12 lutas do Khabib é só Mas gente... você já chamou ele pra lutar no SFT? Não, o que eu tô falando, um atleta como o Khabib não quer ter uma chance. Não ia... Ah, tá, porque ele foi... Mas ele é 1 de 1 bilhão, que realmente começou com uma carreira montado, mas ele era um mega talento. Pegando isso aí, vou fazer uma pergunta diferente. O UFC já chegou em você pra fazer alguma oferta? Não, mas eu sei que o UFC nunca vai mencionar a palavra SFT nos eventos. Por quê? Não sei. Eu não sei. Vamos supor, Carlos Prates. 5 lutas no CVT, 4 por nocaute, 2 cinturões. Foi lutar no UFC. Fazem aquele vídeo da história do Carlos Prates. Nunca vão mencionar que ele lutou no CVT. Não sei por quê. Quem luta no CVT, não importa se é campeão do Jungle, ex-campeão do Jungle, é campeão do Shooto, a gente sempre conta as últimas 5 lutas dos atletas. E não importa onde que for lutar, a gente vai falar. Esse daqui teve 2 vitórias no Jungle, teve uma vitória no Shooto. Você acha que Dana White tem medo do SFT crescer? Não sei se ele tem medo, eu acho que não, porque eu acho que ele provavelmente acha que não tem como bater no UFC. Não, a questão não é bater, o Pride não bateu, mas eles compraram o Pride mas naquela época e segurou. Não, tudo bem, mas na época que já teve a época do Pride ser muito grande,
e o UFC tem um tamanho normal. E ele foi fazendo. Chegou um momento que ele pegou, comprou o Pride, segurou o Pride. Eu acho que no Brasil a gente pode ser um concorrente forte do UFC no Brasil. Se hoje no Brasil você acha que é maior? Shotô, LFA, tem mais um, né? Tem mais um. Jungle. Django. Qual dos três são o maior? Ah, o Django tem a história, né? Não, tudo bem, mas eu tô perguntando a sua opinião. Entre aqueles três, eu acho que o Django. O Django é maior que o Shotô e o LFA? Com certeza. Ele tem o quê? 30 anos, 25, 20 anos de MMA. Ele tem a fama, ele bateu num dos Gracies numa luta, que ele até hoje gosta de falar disso. Ele realmente Ele tem essa fama, mas o Renzo falou que tira essa fama e ele não volta pra que isso, não. até onde eu sei. Ele não quer tentar novamente. Sabe, ele realmente não é o melhor evento. É o maior evento. Sim, sim. E o que eu falo, você quer ser o Fusquinha usado ou você quer ser a Ferrari? Eu quero ser a Ferrari. Quando você montou ou com a ideia do SFT, qual tipo de resistência você mais enfrentou no início? Dos atletas, patrocinadores ou da mídia? De tudo quanto é lado. Os atletas não queriam saber de fazer luta dura. Não existe mídia de MMA no Brasil, você sabe disso. É tudo pago, não existe. Se você pagar, vão falar de você. Se não pagar, não vão falar de você. Então não existe. E isso foi uma das coisas que como que eu falei, eu penso muito como xadrez. A única jogada nesse jogo de xadrez que eu não sabia é que não existia mídia. Olha, 8 anos fazendo Outubro Rosa, não tem uma mídia que faz uma matéria sobre o Outubro Rosa no Brasil. É o único evento feminino de MMA no mundo que dedica o mês inteiro para a causa. Não tem uma revista, um jornal que faz uma matéria sobre isso. Não existe mídia no Brasil. Aproveitando o ensejo dessas coisas marcantes, existe algum episódio marcante, tipo um evento que quase deu errado, ou um caos de bastidor que te ensinou muito, se você pode contar? Não, porque... Não pode contar ou não teve? Nunca teve, sabe? Outubro Rosa, todo mundo pensou que não ia dar certo. Eu acreditei muito, deu certo. São Paulo, Rio, todo mundo falou que não ia dar certo. Fizemos um Brasil-México, fomos pro México. Bem no começo, foi a SFT 13, não era para ter ido pro México naquela época. Realmente, até meia hora antes do evento começar, pensei que não ia ter evento. Porque estavam lá montando um caminhão, parecia que era grudado com o Durex. Não foram as maiores lutas da história, mas foi um mega evento, porque a rivalidade Brasil versus México. Fizemos um evento nos Estados Unidos durante a pandemia, das 15 lutas, só sobrou 3 no dia da luta. Então, aquele foi o pior evento que a gente teve. Os Estados Unidos foi horrível. Foi 2020. A pandemia nos matou, tanta luta caiu. Mas as lutas que conseguimos ter foram lutas boas. Mas você não acha que isso você levou como aprendizado para outras coisas, para estar cada dia mais forte ultimamente? Sim, com certeza. Eu aprendi. Você aprende dos seus erros, mas graças a Deus, os Estados Unidos foi meu maior erro. Acho que foi o único erro, porque o resto tudo deu certo, graças a Deus. Qual foi a primeira luta, o atleta que fez você perceber que o SFT tinha virado algo real, com peso de verdade no mercado do MMA? A partir de qual luta você falou assim, porra, agora a gente fez um estrago no mercado? Demorou, né? A gente tava fazendo lutas boas. Eu queria já começar com os contratos de exclusividade logo no começo, porque o que acontecia? A gente era o único na TV. Então, todo mundo que lutava na Band no evento de janeiro, fevereiro, o Brasil inteiro estava pedindo para lutar. Então eu estava investindo para crescer os outros eventos. O cara fazia uma das lutas na CVT, o nome gigante, e aí lutava no concorrente. Aí eu falei com os investidores, eu falei, gente, a gente precisa fazer esses contratos com exclusividade, porque o que está acontecendo? A gente não está segurando os atletas, a gente está criando nome para depois ajudar o Shotô, o Jungle e todo mundo crescer com os nossos atletas. Então, na SFT 15 começamos a fazer os contratos de exclusividade. O SFT 20, eu acho que foi quando virou. A SFT 20, que foi, infelizmente, foi janeiro de 2020, foi quando o Charles do Bronx fez uma luta de jiu-jitsu na CVT. Tinha mais de 1.000 pessoas fora do ginásio tentando entrar. O ginásio lotou. A gente pensou que a gente ia fechar o evento, porque tinha muita gente por dentro.
tivemos a luta do King Kong com o Soldado. O King Kong tinha um ano... Esse que foi pro UFC? King Kong? Não. Não, nenhum dos dois foi pro UFC. Mas foi uma das nossas maiores audiências. O lugar estava lotado. E o que foi interessante, o cara que era o Soldado, na época, era número 1 do Brasil. Acho que tava vindo 2 treinos sem perder uma luta. E o adversário dele, faltando 3 dias, correu da luta. Sumiu. Não consegui achar ele. Aí o Magno achou o King Kong, que fazia um ano que não lutava. O Magno falou, achei esse cara, King Kong, assistou fazer essa luta, ele nunca lutou nessa categoria, ele tem que subir de peso. Mas tá bom, vai ser. A gente tava fazendo a pesagem na Avenida Paulista, na rua. Eu nunca vou esquecer, chega o Uber do King Kong, o King Kong sai do Uber, eles vão fazer a encarada e o King Kong tá olhando assim pro Soldado. E Magno, você sabe que pra mim, o cinturão tem que valer uma coisa. Você deu um presente pro Soldado. O cara é metade do tamanho. O cara tá um ano sem lutar. Essa bermuda ridícula que nem cabe nele. Ele tá gordo porque ele teve que subir de peso. O King Kong tá preparado. O King Kong ficou sabendo da luta 36 horas antes da pesagem. O Magno fugiu pra mim e falou, pisei na bola nessa, né? Pisou na bola. Nem sei o que eu vou fazer com o cinturão. Eu vou dar o cinturão pro cara, mas eu vou ter que desmerecer o cinturão dele. Eu vou ter que pedir desculpa. Primeiro round parecia tipo o filme do Rock 4, que no final todo mundo tava torcendo pro Rock. Então começa a vir, vai morrer. Todo mundo vibrando pro Soldado. Que o Soldado não só era número 1 no Brasil, ele era de São Paulo. King Kong vem... Torcida toda ali. Toda ali. Primeiro round termina, primeiro round começa, o Soldado matando o King Kong. Parecia que ia terminar o primeiro round. Faltando 1 minuto, começou a virar coisa. Acabou o primeiro round, meio que tava empatado. E, Magno, o que tá acontecendo aqui? Segundo round para o quinto do King Kong, faltando 22 segundos para terminar a luta, King Kong nocauteou o Soldado. Todo mundo vibrou. Foi uma coisa, eu falei, Magno, não acredito que esse cinturão vale uma coisa. O cara não era para ter ganho. E depois disso, o Soldado, mesmo perdendo, fechou com a Rússia. Provando que é melhor você fazer uma luta boa e perder do que ficar em casa sem fazer nada. King Kong fez o comercial, acho que o McDonald's, Burger King, no próximo dia, mudou a carreira dele, ele foi para a Rússia. E foi uma coisa incrível. Ninguém acreditou que ele ia ganhar. E o King Kong, ele tem que ser estudado pela ciência. Ele lutou em 7 categorias de peso. Ele começou como peso mosca. Vai lutar agora peso pesado. Como assim? É. Ele saiu tipo de 50 quilos para 120? Gigante. Não sei como que faz essa transformação. E no ACFT de Brasília que a gente teve, fizemos... Agora há pouco. O King Kong fez uma disputa de cinturão valendo 2 categorias. O Rafael, outro Soldado, é interessante, porque o René Soldado no CFT20, no CFT 56, ele lutou contra o Rafael Soldado. Então, o Rafael Soldado era nosso campeão meio pesado, e o King Kong era campeão médio, valendo os 2 cinturões. Então, foi uma 100... Mas aí foi... peso combinado do meio. Peso combinado de quanto? Agora você... Um é meio médio, outro é... meio médio e outro era não pesado. Entre 77 e 84 quilos. Então foi 80, acho que foi 80 quilos. Né? Agora você me pegou nisso, mas foi no meio. Então a luta começa, eu entro no octógono, eu pego com segurança atrás de mim, eu vou e pego o segundo de cada um. E fiz a luta e o King Kong ganhou, nocauteou no primeiro round. Então, a partir dessa luta do King Kong Soldado, foi uma virada de vida pro King Kong como lutador. Como lutador, e foi quando a gente realmente se consagrou como um mega evento no Brasil. Infelizmente, veio a pandemia 2 meses depois e atrapalhou as coisas. Eu tinha um plano de 5 anos para virar um evento internacional. A pandemia atrapalhou bastante, mas agora que a gente está fechando ao vivo nos Estados Unidos, Inglaterra e Canadá em inglês, ao vivo na Rússia em russo, na televisão, não é YouTube ao vivo, é um canal de televisão. Eu acredito que ano que vem, não só a gente vai viajar pelo Brasil, a gente vai poder voltar para os Estados Unidos. Você acha que ano que vem você vai ter uma luta na América? Eu preciso fechar um ano nos Estados Unidos, com certeza. E qual é a perspectiva? Você falou que tinha um planejamento 5 anos atrás com a pandemia. E como é que ficou essa mudança de planejamento para agora? Você falou que está abrindo para outros países. Você está numa internacionalização, querendo ou não, e crescer, andar mais pelo Brasil, ou, de repente, em 2026, se estabilizar. E qual você tem uma perspectiva, além dos Estados Unidos, de
ir para a Europa, de ir para algum lugar desse? Como é que tá isso? Ó, eu vou para qualquer lugar que me chamarem, né? Mas a estratégia do começo sempre foi viajar ao Brasil. E com a pandemia, eu ia fazer um evento bem grande em março de 2020 nos Estados Unidos, no cassino lá no Hard Rock Hotel Cassino. E eu dei um depósito de $30 mil pro cassino. Veio a pandemia, nunca me deram um depósito de volta. Eu levei um golpe nos Estados Unidos. Mano, isso é difícil, levar um golpe nos Estados Unidos. É porque o cassino, os donos do cassino são os Índios. Os índios. Os índios é um país deles. Você não pode brincar com os índios. Se eu podia até talvez levar para a corte, mas se eu um dia aposentasse meu Não, pé... mas eles não poderiam te dar uma data posterior? Depois da pandemia, me falaram, David, você ainda quer fazer esse evento aqui? Falei, quero. Tá bom, mas agora o preço triplicou. Então, eu não quero meu depósito. Não, você assinou um contrato que você não pode pegar o depósito de volta. Mas se você está triplicando, você não está seguindo o contrato. Bom, me fudi e por isso quase perdi o CVT. O investidor falou, você faz um evento no Brasil e você levou golpe nos Estados Unidos, você é incompetente. Então, seguraram o dinheiro para mim. Então, desde a pandemia até o começo desse ano, foi muito difícil. Foi muito difícil, porque realmente levar aquele golpe nos Estados Unidos foi pior que a pandemia. Realmente, quase me custou o evento. Mas você acha que ele voltou porque você tem feito periodicamente. Qual o número de... A gente está no número 58, é isso? Vai ser os 50. Número 58, mas teve 11 SFT Extreme, que foi solto do Extreme. A gente tá são 75 eventos. Então, é um número bastante Sim. relevante. Você falou 1.000 lutas, 75. Quantos atletas já devem ter passado lá? Mais de 2.000 Com lutadores. certeza. Hoje você está numa transmissão. Alcance mensal de 5 milhões. Você diria... Assim, nos Estados Unidos, você tá... o pessoal já acompanha um pouco. Como é o público hoje, você acha? Eu sei que a métrica foi ir crescendo pelo Brasil, até porque a gente tem um público muito... que gosta muito de luta e acompanha muito. Mas, por exemplo, tem 3 expoentes, na verdade. Estados Unidos, Rússia e eu acho que Dubai entrou nisso aí. Como você vê esses mercados como um próximo caminho para o SFT? Eu acho que os Estados Unidos... Abertura, que eu digo. Todo mundo tem o sonho de ir para o UFC. Então, se você tem visibilidade nos Estados Unidos, você está um passo mais perto do UFC. Se você faz o evento nos Estados Unidos, é um passo mais perto do UFC. Então, acho ir para os Estados Unidos é super importante ir para os Estados Unidos. Com certeza. E Abu Dhabi? Existe alguma vontade? Sim, sabe, não penso muito, penso mais nos Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos é mais viável porque eu moro nos Estados Unidos, então eu tenho contatos lá, não tenho contato com ninguém no Abu Dhabi. Mas, se vocês quiserem, vamos para lá. Mas eu acho que os Estados Unidos é mais viável. E hoje em dia, quem quer acompanhar o SFT, passa os canais, a rede social e na televisão, onde acompanha para o pessoal que está acompanhando a gente. Então, temos na Band no sábado à noite, 11h30 da noite. Tem um canal da CVT que passa na Samsung, Pluto, Roku, TCL. No YouTube tem um canal. Tudo é SFT Combat. Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Sabe, foi interessante. Meus filhos moram nos Estados Unidos. Então, óbvio que nos Estados Unidos não tem a visibilidade, então ninguém me para na rua para me pedir autógrafo. Aqui eles param, né? E eu falava para meus filhos, sabe, o pessoal, eles falam, tá bom, pai, engraçado, você pensa que você é famoso. Tá bom, então vieram para o Brasil ano passado, viemos aqui para o Rio. E a primeira coisa que a gente faz no Rio, que o turista vai ver o... Corcovado. Redentor, Cristo Redentor. Aí subindo para lá, eu falei, filhos, a gente não vai sair dessa montanha até alguém me pedir autógrafo. Eu falei, se a gente tiver que se esconder no mato e passar a noite aqui, eu não vou embora. Pá, a gente só tem 2 dias. Filho, a gente vai passar o dia inteiro nessa montanha até alguém me pedir um autógrafo. Então, na primeira loja que a gente entrou, a moça que trabalha na loja falou, não acredito, eu vou perder meu emprego se eu pedir para tirar foto com você. Meu namorado ama você. Aí eu falo, posso falar com o gerente? Eu não conhecia essa mulher, não sabia quem ela era. Aí o gerente falou, o Eduardo, o melhor amigo meu, é marido dela, faz tempo que eu não vejo ele, posso tirar uma foto com ela para mandar pro marido dela, melhor amigo? Não, tudo bem, pode tirar foto, eu não sabia quem era. Meus filhos, pai, você é famoso! Eles não... Qual a área que seus filhos hoje mexem ou não estão em idade de trabalho e eles gostam do SFT? Não? Não gostam? Não, eles não assistem. Eu preciso falar, filhos, eu tô vivo na Band, liga lá. Não gostam de luta? Não,
Eu não gostava de luta até eu entrar no CFT. Nunca assisti uma luta. Foi engraçado. Eu sempre... Eu sou um pai very hands-on. Então, eu sempre quero estar nos Estados Unidos para o aniversário dos meus filhos. Em 2019, eu fiz o SFT no mesmo dia do aniversário da minha filha. Aí eu falei pra minha filha, não sei como isso aconteceu, eu não estava pensando, eu não vou ir pro Brasil. Minha filha falou, pai, vai, que besteira. Quando você voltar, a gente comemora, você tem que estar lá. Aí eu fiz uma surpresa pra ela, falei, filha, você tem que liga no YouTube às 11 da noite. Aí quando a gente tava no comercial, eu falei, gente, a gente vai voltar ao vivo, quando voltar ao vivo, todo mundo aqui cantando Feliz Aniversário pra minha filha. Então a gente tinha 2.000 pessoas no ginásio cantando Happy Birthday to you pra Gabi. Caraca, maneiro. Pegando um outro lado de estrutura, o que a maioria das pessoas não entendem sobre o custo e a complexidade de fazer um evento de MMA de alto nível no Brasil? Ó, você sabe que muitos eventos, todo evento no Brasil, a maioria é feito com verba de prefeitura. Eu acho que o SFT é o único evento que pega a verba e ainda põe dinheiro do bolso. Não tem evento que chega da parte de qualidade, porque eu sou do ramo de cinema. Eu entendo do negócio. São 10 câmeras. Não tem ninguém fazendo evento com 10 câmeras. Aqueles vídeos que o UFC passa antes da luta, que fala dos atletas, a gente faz esses vídeos. Pré-fight. Nosso pacote gráfico, a gente escreve um roteiro, os comentaristas. Eu já vi evento de luta aqui no Brasil. O cara com a luva vermelha bateu no cara com a luva azul, o cara com a luva azul nocauteou. Não tem isso. A gente tem um roteiro que a gente passa para os comentaristas, o histórico inteiro do atleta. A gente fala o ponto forte, ponto fraco, onde que lutou, onde que foi campeão, quantas lutas por nocaute, quantas derrotas. Aí, quando você assiste, você vai ter, você realmente, quando começar a luta, você já tem seu favorito. Você já escutou a história inteira, você viu o vídeo. E quando é um vídeo que põe o pessoal para chorar, quando o atleta está sendo entrevistado, meu pai morreu de câncer quando era o sonho dele. Você sabe que agora o Brasil inteiro vai virar fã desse cara. E isso o pessoal faz para poder criar uma conexão. Porque, como a gente falou antes, não tem mídia de luta no Brasil. Então, o pessoal realmente não sabe que estão assistindo. Então, eles vão assistir um evento e o presidente do evento fala, essa é a luta do século, é a luta do cu, não do século. Sabe? Desculpa. A gente explica por que é a luta do século. Porque esse cara é no mundo Brasil que não perde há 10 anos, que só pegou gente boa, que ganhou 83% das lutas para o nocaute. Esse é o cara que começou a carreira perdendo, mas aí quando o pai morreu, dedicou a carreira pro pai. Tá vindo de 6 anos sem perder uma luta, ele é número 3 do Brasil. E a gente explica o porquê, a gente explica o ponto forte. Esse cara é bom no chão, esse cara é bom na trocação. Você entende porque essa luta está acontecendo, porque os dois estavam no SVT e subiram no ranking e agora eles merecem lutar um contra o outro. A gente tem um motivo para casar essa luta. Outros eventos, não todos, mas muitos eventos, você não sabe de onde que vem essa luta. Como é que você enxerga o papel da televisão e do streaming no futuro das lutas? Eu acho que a gente vê, a nova geração nem assiste televisão. Não sei como é, não sei se você tem filhos, não, mas na minha casa, todo quarto tem uma televisão desse tamanho e eu vejo, e eles estão assim, no celular. Eu falei, filho, tava pondo... Não, pai, tô bom aqui no celular. Então, o futuro é streaming. Eu acho que se a gente conseguir realmente consagrar o SVT como um mega evento, não vai... Acho que em 5 anos nem precisa ter uma televisão aberta mais. Você acredita que o SFT pode se tornar uma plataforma de conteúdo e lifestyle e não só evento esportivo, de ter outras coisas? Apesar que a gente nem chegou a falar, vou falar um pouquinho aqui, você também tem um podcast do SFT, então já ajuda a complementar isso aí. Sim, tem. Como assim, falar sobre... A gente fala muito sobre saúde, a gente fala muito sobre dieta. Então, mas você já tem um canal. Hoje esse canal, ele tá ligado mais à luta. O que eu tô perguntando aqui... Mas o podcast passa, né? Então, o que eu pergunto é se você acredita que no futuro a gente possa ter podcast, um programa falando de parte de saúde só ligado à luta, mostrando a casa dos lutadores. Com certeza. Tipo assim, criar uma plataforma, um ecossistema, como a gente chama aqui, de toda a estrutura, tudo que se passa no SFT. Que nem você está falando, você vai crescendo, você bota mais luta, você tem mais estrutura.
você vai querer mostrar mais o behind the scenes Sim. do pessoal. Por quê? Porque isso aí gera conteúdo. Nos Estados Unidos, eles faziam muito isso lá atrás, para o mundo todo. Eu acho que deu uma segurada por causa da pandemia, por causa de todas essas outras coisas que aconteceram. Mas eu acho que a gente ainda tem um mercado que cresce. Apesar dele ter dado uma segurada no Brasil, porque a gente perdeu muita gente conhecida. Não é perdeu, foi parando. Os caras Mas a nova geração tá sendo... Estamos criando novos ídolos. Mas você acha que a gente tem bastante novos ídolos Eu brasileiros? Eu também acho que a nova geração é uma geração mais esperta. Eles entendem mais sobre a importância. Você pode ser o melhor atleta do mundo. Se você não tem uma visibilidade no Instagram, no Facebook, fora da luta, você não presta para ninguém. Nem pro UFC não presta. Você tem que saber vender. A nova geração estão falando inglês, estão dando agora entrevista em inglês. Eles entendem a importância. As mulheres estão ganhando uma fortuna. Eu acho que ganham mais dinheiro no OnlyFans que está ganhando lutando alguma dessas atletas. Então, eles entendem. A velha geração só precisava lutar. A nova geração não adianta só lutar, tem que saber usar a rede social. O Carlos Prates com cigarro, eu pensei que era só marketing, falam que não é, mas essa jogada dele estar na balada, depois das lutas, bebendo tequila, fumando cigarro, ele tá virando um ídolo, infelizmente não para as coisas certas, mas ao mesmo tempo ele também tá ganhando as lutas dele, né? O cara vai ser campeão do UFC 100%. Uma outra pergunta, no UFC tem um reality. Existe uma vontade de fazer um reality show no SFT? Muito. E qual seria esse estilo do reality que você pensa? Como é que você pensa nisso? E o que falta para sair o reality? Falta patrocinador, falta mídia? Não, patrocinador. A gente tem nosso canal e o YouTube tá bombando também. Só falta um patrocinador que acredite nisso. E eu acho que daria muito bem. Com os vídeos que a gente faz dos atletas, muitas vezes a gente vai na casa do atleta, a gente mostra o atleta no trabalho, a gente mostra o atleta na casa. No podcast, a gente fala mais sobre o dia a dia dos atletas. Então, é só... money, honey. Money, money? Money, money. Como você gostaria de ser lembrado dentro do mundo do MMA? Sabe, eu falei... eu tinha uma pessoa muito influencial no MMA. Eu falei... Eu vou ser lembrado hoje como essas pessoas são lembradas do começo da minha... A pessoa nunca mais falou comigo. Mas eu acho que já deu certo. A gente, antes do CVT, o MMA era muito diferente no Brasil. Todo mundo tinha conta fechada no Instagram. Eu fui o primeiro a forçar o pessoal que quer lutar, você tem que abrir sua conta no Instagram. Eu acho que se não fui o primeiro, um dos primeiros a fazer uma entrevista ao vivo no Instagram, foi eu com o De Loco. E a estrutura, todos os eventos tiveram que melhorar a estrutura deles, os eventos tiveram que aumentar a bolsa deles, os eventos tiveram que mudar a maneira que tratavam os atletas depois que a CVT entrou. Então, não preciso que falar, Dave, você é o herói, mas eu sei que muito que está acontecendo hoje no cenário do MMA foi por causa de eu e o Magno e a nossa gente de pensar, somos os únicos que têm uma clínica. Temos uma equipe de 8 médicos e enfermeiros e paramédicos dentro. Eu lembro o primeiro CVT que eu vim assistir o CVT 4, o cara machucou a perna, teve que pegar um ônibus para achar um consultório. A gente tem 3 ambulâncias, temos 2 médicos, a gente tem uma equipe inteira. Do que me falaram, não tem nenhum evento no Brasil de MMA que tem esse suporte com os médicos como a gente tem. Não, normalmente a partir de 1.000 você tem que ter uma ambulância comum para tratar qualquer coisa, não sei a estrutura médica. A gente tem duas ambulâncias com CTU, né? E uma UTI. normal. E como? UTI. UTI, às vezes eu esqueço o português. 2 com UTI, às vezes, dependendo do card, a gente vai ter uma terceira ambulância normal. E a gente, se a ambulância, por algum motivo, já teve um evento só que as 2 ambulâncias foram embora. A gente parou o evento até a ambulância voltar. Mas porque deu ruim com... Sim. É engraçado, o pessoal pensa que... Eu falo que o futebol é violento. O MMA é um evento de luta, mas o futebol, você vê muito mais gente se machucando no futebol do que você vê no MMA. MMA, geralmente, é um corte, é um corte aqui, é um dedo. É muito raro ter uma lesão assim que vai terminar a carreira, como você vê no futebol. O cara vem de trás
fudeu com o joelho do cara, o cara tem que parar de Não, jogar. até porque no MMA o cara tá preparado. Tá preparado. E outra coisa, tá todo mundo ali esperando isso. No futebol, tá esperando o futebol e do nada acontece. E aí realmente fica difícil. A gente nunca teve em quase 1000 lutas. Teve uma luta só que o octógono foi invadido. E foi meus 2 segundos de fama. Foi o... Então conta essa história que o pessoal adora uma história de bastidor. Os dois estavam se provocando bastante na pesagem. E eu não vou lembrar o nome, mas o treinador de um dos atletas foi um dos grandes nomes do MMA. Não era o cara que você ia ficar em pé em frente dele. Quando eles invadiram o octógono, eu nem pensei 2 vezes. Foram bater no atleta, eu pulei em frente do atleta, eu segurei o treinador. O chefe de segurança veio, me arrancou, falou, David, você tá doido? Eu falei assim, mas agora eu tenho uma coisa pra postar do caralho. Mas não deu muito. Eles invadiram, ninguém bateu, não foi como a gente viu agora. Invadiram, eu pulei em frente do treinador, parou, os 2 atletas se abraçaram lá em cima, bem na hora, pediram desculpa. Não foi depois, uma semana depois, postaram no Instagram deles. Foi lá em cima. Aproveitando, o que você achou desse acontecido entre o Popó e o coisa Muito na Spartan triste. Fight? E sabe que isso... Eu sei que era boxe, não era MMA, mas um dos atletas era MMA. Todo esse trabalho que eu fiz por 8 anos, mostrando que o MMA é um esporte na briga de rua, derrubado em 30 segundos. Você acha que isso vai afetar o mercado? Eu acho que as pessoas esquecem essas coisas rápido, mas eu acho que, a princípio, no momento, sim. Também o que eu não gostei, foi errado. Mas todo mundo, gente que nunca posta nada nas redes sociais, decidiram usar isso para viralizar. Então, vamos divulgar. A pior coisa que aconteceu na história do MMA, vamos todo mundo divulgar. Gente, vamos divulgar o Outubro Rosa, que é o único evento no mundo. Ninguém tá postando nada. Por que todo mundo, de repente, começou a postar isso? Gente que nunca, não tem nada. Eu tava vendo no domingo, todo mundo fazendo ao vivo, falando sobre isso. Falei, gente, para de fazer isso. Quem não assistiu não precisa saber que isso aconteceu. Vamos, Matheus. Eu acho que é porque já tinha já veio esquentando isso com a situação do Vanderlei e do Finan, como é que é o nome? Vitor Belfort. E aí depois passou pro Popó. E aí acabou pegando esse embalo. Acho que foi isso. O bom é que são 2 pessoas antigas, então isso não é o novo MMA. Você pode pôr a culpa, eles vêm de uma geração diferente, de uma identidade diferente. Você não vê isso hoje em dia. Não, hoje, assim, o mercado é o que você está falando. Quem acompanha da época do Pride para cá, o mercado de MMA e luta, ele mudou muito, de tudo, em todas as outras esferas. Mas tem um evento brasileiro que toda pesagem é uma falta de respeito, é um xingando o outro, um batendo o outro. Qual é esse que eu não sei? Então vou falar o nome, você sabe quem é. Mas eu posso falar o nome? Você pode falar, eu não Deve vou falar. ser o Jungle. Sim. Jungle Fight. E eu não entendo. E olha, se eu estivesse, vamos supor, se eu sentar para jantar com o Valide, eu vou falar, por favor, para com essas encaradas, porque o motivo é que a gente tem problema em trazer patrocínio grande, as marcas não querem ser envolvidas com briga de rua. Você tá vendendo briga de rua, cara. Por favor. É falso, é óbvio. Se ler os comentários naquelas postagens, eu nunca mais ia ter coragem de aparecer ao vivo em qualquer lugar se o pessoal falasse mal de mim, como falam nessas postagens. É óbvio que é o único evento no mundo que isso acontece. Vamos falar, mas se acontecesse em todos os eventos, tudo bem, mas você vê algum outro evento que isso acontece? No UFC talvez vai ter um por evento. Não, no UFC eles têm uma encarada mais forte e às vezes tem empurrão e tal. Mas o próprio Dana White separa, porque eu acho que tem que ter aquilo que você falou. Existe uma rivalidade dos caras se provocarem e tal. Mas não chega a ser o que você vê nesse evento. Mas não ter uma rivalidade depois que acaba, o cara, pum, acabou. Que nem se você for ver um jogo Vasco e Flamengo, Botafogo e Fluminense, qualquer coisa dessa, o pessoal tem... entendeu? E aí, a partir disso, que começa a ter essa situação. Então, o pessoal faz isso no evento e depois normaliza. Eu acho que é nisso que todo mundo tem que focar. Porque eu acho que é um esporte. É igual aquela coisa, não brigue, lute. Não é briga de lua. Então, foi uma campanha que o Sport TV fez muito tempo e teve isso no MMA. Então, eu acho que é essa. Só que eu acho que todo mundo hoje busca essa direção. Então, que nem você falou, às vezes quem está fora
acaba sendo expelido, apertado, feito tudo isso para o negócio não evoluir. E acaba que é penalizado. Tanto que o pessoal disse que a Spaten parece que teve uma versão de que talvez não patrocinasse mais os jogadores, os lutadores, por causa desse evento. Porque, Com querendo ou certeza. não, ela começou a fazer um movimento, que nem se falou, não que seja MMA, mas é luta. Então, o pessoal de fora não tem esse discernimento todo para se separar. Pô, isso é MMA, isso é E stream, o pessoal não isso é sabe, judô, luta é jiu-jitsu, luta. grappling, não sei o No que. jiu-jitsu você nunca vai ver isso, mas o pessoal vai botar tudo junto. Isso vai ser ruim para todas as modalidades, infelizmente. Então, pegando mais um pouco disso, eu queria que você falasse desse momento. A gente falou um pouquinho do Charles do Bronx. Você vê um mercado para trazer alguns lutadores famosos para o UFC? Existe alguma vontade disso? Existe alguma coisa além dessa chamada deles? Ou você acha que isso é uma coisa natural ou que o SFT não pensa nisso? Em como assim, representar os atletas? Não. Eles virem lutar, de repente. Ter uma luta especial, Não, olha, alguma coisa casado. O pessoal que luta no UFC não pode lutar MMA fora, mas eles podem lutar grappling e podem lutar jiu-jitsu. Então a gente teve o Charles Bronx, teve outros atletas. E, sabe, eu sempre falo, quando a gente perde um atleta pro UFC, David, a pessoa, fico feliz da vida. David Hudson, o presidente, fico puto da vida que eu perdi mais um atleta. Mas às vezes eu brinco, gente, mantenha o segredo, esse cara é bom, não conta pra ninguém. Mas eu fico feliz, porque realmente o cara no UFC vai ganhar em uma luta, o que ele vai ganhar a vida inteira lutando no Brasil. Então eu fico feliz por isso. Eu acredito que chegar a pagar o que o UFC paga aqui no Brasil, quase impossível. Mas chegar a pagar o que outros eventos dos Estados Unidos pagam, é possível. Dá para chegar a pagar. Que os eventos americanos, sem ser o UFC, talvez o PFL, algumas lutas, não todo mundo. Geralmente os Mas eventos... diz que o cara de sapato recebeu $1 milhão ou 1 milhão de alguma coisa pelo título. É até mais do que o UFC, não? Sim, mas quantas pessoas chega a ser... Não, tudo bem, mas... Mas eu não sei, porque ninguém realmente sabe o que... Talvez a bolsa, não, mas eles ganham porcentagem do pay-per-view. Sim, o sapato ganhou de título, de premiação. Sim, 1 milhão. Não foi por alguma coisa especial. Tá no PFL, né? Claro que com pay-per-view o pessoal ganha mais dinheiro. Só que eu acho que é o que você falou, isso é uma construção. No Brasil, pra luta é mais difícil o pay-per-view. Eu acho que o pay-per-view funcionaria mais mundo em outras situações. Então hoje você acha que eu falo de ter super lutas. Você acha que, por exemplo, vamos dizer igual... O pessoal tá fazendo, eu acho, agora no Pride, times. Pegaram o time do Renzo, o time do Minotauro versus o time do Sakuraba e outras coisas. Coisas diferentes para gerar visibilidade. Porque eu acho que para aumentar patrocinador, além desse estigma de luta, de coisas, eu acho que você tem que aumentar a visibilidade, que é o que você tá falando. Quanto mais visibilidade, mais as marcas querem aparecer e vêm. Sim. Então, por isso que eu perguntei. Você imagina uma super luta? Eu acho que você é uma boa. Eu acho que para 2026 a gente tem que começar a pensar um pouco fora da caixa, mais fora da caixa ainda. Porque imagina, você pega assim, Jorge St-Pierre, tá parado. Sim. Concorda? Aí tu pega não é da categoria dele, mas foi o que eu lembrei agora. Quinton Rampage Jackson. Aí tu pega um cara desse, faz a luta normal e faz o final como uma super luta dele. Você vai pegar um público que não tá ligado ao SFT, que vai ver. Sim. Então você tá aumentando o público. Não estou dizendo especificamente esses caras, mas, por exemplo, Alistair Overeem ou outros caras. Genial. Ou então até uma coisa bem... Eu pensei numa coisa esdrúxula, eu vou falar aqui, mas já pensou em pegar alguém do WWE? Já bem diferente, né? Não sei então, mas o Brock Lesnar era WWE, saiu do WWE e foi ser campeão no UFC. Não é qualquer... Assim, eu entendo que não é qualquer WWE. Mas nos Estados Unidos a gente tem uma cultura muito grande de grappling. Então, tem muito lutador de grappling que tem condição e às vezes é conhecido. Por exemplo... E eles são conhecidos no Brasil, o pessoal do WWE? Alguns, como esse daí, sim. Por exemplo, tem Donald Cowboy Cerrone.
Esse é um cara que é conhecido, luta no UFC, tem outras coisas. Tem muitos... É o que a gente tá falando. O problema é saber se o cara tem habilidade pra lutar num torneio que de pra MMA, trazer né? ele pra ser nocauteado em 15 segundos também não ajuda muito, né? Não, depende que... Por exemplo, o pessoal diz que a segunda ou terceira maior luta de pay-per-view até hoje foi o Brock Lesnar e algum lutador. Todas as lutas do Brock Lesnar, elas tiveram muita venda de UFC, de pay-per-view. Não foi o McGregor quando ele foi lutar boxe? Não, o McGregor teve a primeira. Aquela primeira, né? Aquela que ele foi 200 milhões contra o Floyd Mayweather, alguma coisa assim. Mas no pay-per-view de MMA, da luta lá, o UFC, teve muita visibilidade com o Brock Lesnar. Por quê? Porque ele era um cara representado americano. E o americano, no começo, no médio do UFC, ele teve uns caras. Mas a gente, por exemplo, quem criou o UFC foi brasileiro. Os brasileiros tiveram muito nomes fortes. O americano teve muito Mark Coleman, cara, esqueci o nome o que faz filme hoje, que é careca. O The Rock? Não. É o... Que foi campeão mundial em cima do Minotauro. Eu sou muito ruim com essas coisas. Como você sabe, eu não sou do mundo da Lutou luta. com o Lyoto Machida, com esses caras todos. Teve Quinton Rampage Jackson, teve Iceman, que é Chuck Liddell. Teve esses caras todos. Teve Tito Ortiz, essa galera toda. Quando esses caras foram passando, os Estados Unidos ficou com um hiato. E o Georges St-Pierre foi crescendo. E outros caras. E aí o que aconteceu com os Estados Unidos? Ele ficou meio que sem representatividade. O Cain Velasquez foi preso depois de ser campeão mundial. Teve Júnior Cigano no peso pesado. E aí o que acontece? Nesse momento, o UFC achou um jeito de mesclar. Trouxe um cara do WWE que já foi campeão All-American e grappling vários anos. E o que ele fez? Ele trouxe um mercado que é gigantesco americano para luta. Que nem fez com outros lutadores. Por exemplo, nada me tira que o Cain Velasquez foi o quê? Um jeito de você pegar os mexicanos e levar pro UFC. Aí você pegou o Georges St-Pierre, que é o quê? Francês. É canadense com França, mas que tem uma representatividade. Se você falar assim, pô, qual é o francês que luta MMA? Que tu conhece? Ninguém. Então, assim, é igual, por exemplo, o Kazushi Sakuraba. Quando o cara pega Kazushi Sakuraba, Bob Sapp, Renzo Gracie, Minotauro e esses caras, e faz um torneio de Legends, de equipe de Legends. Você tá pegando vários pessoas do mundo para trazer de novo pro meio da luta. Por quê? Porque o meio da luta, ele teve um ápice, tanto que a gente tinha o UFC e vários torneios num loop muito grande. Você pegou essa época, e aí com a pandemia deu uma quebrada em todo mundo, querendo ou não, porque não ficou 2, 3 anos sem ter evento físico. Imagina isso. Porque todo mundo fazia o quê? Que nem você fala, de onde vem o dinheiro? Ou de patrocinador, pay-per-view. Ou do Babi. Aí o que acontece? O pessoal foi tirando. Com essa tirada, o mercado foi diminuindo de novo. Não que voltou lá de trás, mas ele diminuiu. Então, quando a gente pensa em possibilidades, a gente vai vendo o que pode virar a plataforma do MMA e de luta. Por quê? Porque hoje a gente tem, que nem você falou, tem uma geração que acompanha saúde. Então, você tem um canal. Você pensar, por exemplo, como você está nos Estados Unidos, você pode pensar amanhã em ter um game ou gamificação. Você já pensou em produtos colecionáveis? Ou então, assim, como é que funciona hoje? Você tem vontade de ter uma linha de roupa ou alguma coisa do SFT? Então, assim, eu queria saber um pouco desse outro lado de inovação, de que você está pensando pro SFT de crescimento desse lado. Uma coisa que a gente precisa fazer, que eu estou tentando fazer, não consegui mais, preciso em 2026, é trazer americanos lutar no Brasil. Eu acho isso fundamental. Trazer alguns americanos para todo evento tem 1 ou 2 americanos, que isso vai ajudar a crescer a marca lá fora e vai ajudar a visibilidade fora. E a gente está lançando uma marca de roupa, estamos lançando a loja SFT, que já era para ter lançado 2 meses atrás. Levei outro golpe nos Estados Unidos, de novo. É incrível que eu só levo golpe nos Estados Unidos. Eu moro lá, trabalho aqui e levo golpe um dos meus melhores amigos estava montando a loja para mim. Eu paguei, não foi favor. O cara pegou o dinheiro e não fez nada.
Então, mas vou Mas você lançar. acha Vou, que em 2026 em a gente 2026 sai com a loja? vai ter a loja, vai ter americano lutando no Brasil. Eu preciso, isso é importantíssimo para o crescimento do evento, para crescer internacionalmente, pegar americanos. Não precisa ser os melhores atletas, tem que ser os atletas com visibilidade. Porque, de novo, ser bom não quer dizer que você é visível. Eu preciso de atletas que tenham um bom Instagram, que tenham um bom. E uma coisa, você conhece o Fight Music Show? Sim. Você não pensa em ter um ou dois cards? Não inteiro, mas você nunca pensou em, de repente, pegar 2 ou 3 ou 2 duplas de influenciadores e encaixar num card desse que tem uma visibilidade tão grande quanto? Olha, se. Você é o cara fora da caixa. Não é, mas eu sou o cara fora da caixa, mas eu quero ser um evento de credibilidade. O UFC faria uma coisa dessa? Eu acho que não. Depende. O UFC tentou levar um monte de cara. Depende de quem é o cara. Eu acho que tudo são relações. Eu sou muito contra O Dana White, ele não fala tudo que ele pensa. Mas, pô, ele fez um card botando o Mayweather com o outro cara. E o Mayweather tava parado há quanto tempo? Mas é lutador. Tudo bem, mas isso que eu tô falando. Mas tem cara que é lutador e não luta há quanto tempo? Não, mas tudo bem, eu só não vou pôr um influenciador que nunca lutou na vida fazer uma luta Tudo contra bem, o Popó. mas, por exemplo, o Jake Paul, ele lutava. Ele começou a lutar e fez. Mas Jake Paul era um lutador também. Não, mas não. Ele lutava Não, ele wrestling na escola. lutava no coisa e parou. Mas é Mas isso que eu Jake tô Paul falando. não lutou no UFC. Não. Ele lutou no Netflix porque ele não queria dar o dinheiro pro UFC. Ele queria pegar o dinheiro pra ele. Mas eu tenho certeza que se ele chegasse num acordo financeiro, que a luta deles foi muito grande. Mas o Dana White não falou que ele não era contra essa luta? Eu não lembro disso. Ele chegou a falar que o Jake Paul nunca vai pôr o pé dele no UFC. Hoje em dia, eu não acredito, não. Agora, o Jake Paul virou lutador. Ele provou que ele sabe lutar. Apesar que a luta com o Mike Tyson, eu acho que Não, podia ter perdido aquela luta. Eu acho que ele, assim, vou aproveitar. O que você acha da luta do Mike Tyson com o Jake Paul? Eu acho que o Mike Tyson podia ter vencido aquela luta no primeiro round. Você acha que, assim, ele aliviou a mão pra ser uma demonstração e não uma luta de verdade onde ele amassaria o cara? Eu acho que depois do primeiro round, já ele tava velho, não aguentava. Mas aquele primeiro round, se for ver aquela luta, ele teve chance de nocautear o Jake Paul no primeiro round. Não, eu vi alguns golpes que ele não deu o golpe na velocidade que ele dava no treino. Exato. Ele tava muito mais rápido nos treinos. Você vê os vídeos de treinos, era muito mais rápido do que você viu ele lá na luta. Eu não vi ele usando a força que ele tem. Não usou a força. Com certeza. Mas eu não culpo ele, porque... Olha, você vai ganhar $200 milhões, só não me bate com toda essa força. Qualquer um faria. Sim, por isso que eu tô falando que eu acho que tudo depende, e eu tô perguntando, aproveitando que a gente tá aqui falando de coisas nesse sentido, que tudo depende de quem você vai trazer. Sim. Assim, uma coisa é eu pegar um cara que nunca lutou, vou botar lá e botar um profissional para amassar. Isso que eu tô falando, isso é o que eu não acho legal. Eu acho que isso não funciona. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo. Tu conhece o Malvino Salvador? Não. Ele é casado com a Kira Grace. Ele é um cara que é faixa preta de jiu-jitsu, só que ele é de televisão. Então, assim, ele poderia ser um cara que ele tem uma mídia relativa e levar pra lá. Por exemplo, vou te dar... fazer uma luta de jiu-jitsu, não fazer uma luta de MMA? Sim. Por exemplo, Flávio Canto, você conhece? Eu não moro no Brasil, eu não conheço ninguém. Então, ele é do judô. Ele é um campeão, lutou Olimpíadas e tal, é um cara conhecido. Ele poderia estar num combate. Ele pode fazer uma luta de extreme. Então, é isso que eu tô falando. Mas aí você tá mesclando... Não, isso tudo bem. O que eu não aceito... Então, acho... você não... O teu limite seria pegar pessoas de influência. O cara que é lutador, você até... Não, pode ser um influenciador que tem alguma... Que sabe lutar. Que tem alguma habilidade. Tem uma habilidade. Não fazer essas lutas do Popó que ele fez com esses influenciadores que nunca lutou na vida. Popó e o Whindersson Nunes. Exato. Mas eu nem culpo os dois. Eu acho ridículo as pessoas que pagam pra assistir uma coisa dessa. Que é uma piada. É um circo. Mas, por exemplo, eu vi a luta do Popó e daquele último artista. Eu fui lá. Você foi? Fui. Então você é culpado. Eu não gosto de você mais. Não, mas a gente tá no meio pra poder entender. Obrigado. Eu fui lá. Aquele que foi o marido da Sabrina Sato, esqueci o nome dele. Esqueci. Ele apanhou pra caramba. Então, assim, a luta valeu. Porque eu acho que, assim, uma coisa é você falar assim, é demonstração. Você vai esperando o negócio. Outra coisa é você falar assim, é luta. Tá valendo. Vai acontecer. É alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que nesse sentido, muda tudo. É o que você falou. Eu não tô transformando aquilo num show. Por isso que eu acho que é Fight Music Show.
Então, dele é uma coisa. É uma coisa. O teu é combate. Então, assim, eu acho que às vezes, se você encontrar pessoas que têm visibilidade, pode ser um influenciador, mas é da luta. Por exemplo, lembra do Marcelo Dourado? Ele foi lutador, foi BBB, saiu, hoje ele é faixa preta ou tá indo pra coral, não lembro. Por exemplo, ele é um cara, Marcelo Brigadeiro, sabe quem é? Lutou agora. Sim. Então, ele é um cara, por exemplo, que tá com uma mídia, hoje seria um cara interessante, de repente, para levar para um combate e fazer um matchmaker. Pegar alguém que seja com um nome suficiente e tal. O problema é que hoje, por exemplo, ele lançou no Instagram e hoje, para lutar, ele cobra R$200 mil de bolsa. Por quê? Porque ele deu pay-per-view por Astra, o evento dele deu mais de 10 mil pessoas e tal. Só que eu acho que você acaba levando a luta para um outro nível. Sim. Olha, sou aberto a tudo. Só não quero virar uma piada. Então, mas se a gente achar um influenciador que tem um background de luta e achar o patrocinador que vai bancar a luta, vamos fazer. A gente já tá chegando no final. Uau, já 1h30? Já 1h30. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem acompanha a gente, para quem quer acompanhar o SFT, falar da luta aí no dia 25, deixar as redes e onde a gente pode acompanhar. E em breve a gente vai trazer mais novidades. Deixa a palavra aí. Bom, então dia 25 vai ser nosso 8º Outubro Rosa. E vamos a luta de cinturão, luta principal, Brasil versus Uruguai. A Benga Satamaia vai contra Shimari Pitbull. Vai ser uma lutona. No co-main event, o retorno da Pamela Mara. Pamela Mara, ela estreou no SFT 2, ganhou o cinturão no SFT 3, abriu mão do cinturão para seguir outra caminho na vida. Finalmente está voltando no outro Outubro Rosa 8 para fazer o co-main event. Ruth Ravena foi a primeira mulher que lutou o Extreme feminino no SFT 15, eu acho que foi. Ela estreou a modalidade do Extreme, da luta feminina. Foi campeã do Extreme. Decidiu migrar para o MMA. Ela acho que está com um total de 3-2 no MMA. Ela está voltando para a CFT fazer a sua segunda luta de MMA. É uma menina muito dura na trocação. É impossível você trocar a mão com ela. E ela tá conseguindo defender o jiu-jitsu muito bem. Então vai ser no card principal. Então 11 horas, 11h30 da noite, dia 25. Sábado, não é sábado, sábado que vem. Vai ser Outubro Rosa, ao vivo no nosso canal da SFT Combate, no TCL, Roku, Pluto e Samsung, a partir das 19 horas da noite. E 11h30 da noite, card principal ao vivo na Band, YouTube também. Pessoal, acompanha a gente no Spotify, YouTube, Apple Music. A gente gostaria de agradecer o pessoal da Leão Infusões aí, acompanhando um patrocinador nosso, a Água que ajuda a hidratar você melhor, pH a partir de 9. Se quiser, a gente tem um cupom aí no nosso vídeo, com QR Code. A gente tem desconto de 10% ou 20%, se não me engano. E, pessoal, gostaria que vocês compartilhassem, clica no curtir, acompanhe nosso canal, que em breve a gente vai trazer mais novidades para vocês. E até logo!